Meus amigos, o ano está acabando e talvez foi para você mais um ano que você não conseguiu concluir aquilo que você tinha colocado no papel no início do ano. Mas é aí que vem a grande pergunta: será que ainda dá para salvar o ano de 2024? Será que dá para fazer em 2 meses o que eu não consegui fazer nos outros 10? E a resposta que eu vou te dar nesse vídeo é bem curta, simples e grossa. Você não precisa salvar o ano de 2024. Você precisa começar a fazer aquilo que precisa ser feito, independente do momento do ano em que você esteja. E é por isso que nesse vídeo eu vou te falar o que eu chamo de pilares da casa. Ou seja, são as 3 coisas que você precisa ajustar antes de tudo, independente dos objetivos que você quer para a sua vida, seja ganhar mais dinheiro, seja passar numa universidade, passar em um concurso, construir uma família, cuidar da sua saúde, independente dos seus objetivos, se você não tiver esses 3 pilares alinhados, você não vai conseguir conquistar nada disso da sua vida. Sem esses 3 pilares ajustados, todas as suas tentativas de mudança vão fracassar. Todas as suas tentativas de mudança vão desmoronar. O que eu vou te falar nesse vídeo não vai servir só para esses últimos 2 meses do ano, mas vai servir para os próximos anos e para toda a sua vida. Vamos nessa! O primeiro pilar é nada mais do que construir uma rede neural de acoplamento extracortical. Você deve estar pensando o que é que esse cara está falando, esse cara está ficando doido, o que foi que ele acabou de falar? Mas eu vou te explicar de forma bem rápida. O que eu acabei de falar, em resumo, seria: tenha uma agenda. Sabe por que você precisa ter uma agenda? E isso é um dos 3 pilares sobre os quais você vai construir os objetivos da sua vida. É porque todos os nossos processos executivos de atenção, processo de foco, processos de planejamento, de inibição de distrações do ambiente, eles são processados em uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal. Só que essa área do cérebro é uma área muito cara energeticamente. Ela fica aqui logo atrás da nossa testa e ela demanda muita energia e muito oxigênio do cérebro. Veja só, o cérebro é um órgão que ele possui apenas 2% da nossa massa corporal, mas ele é responsável por demandar mais de 25% da nossa energia. Ou seja, o cérebro é um órgão extremamente caro e o córtex pré-frontal é a área cerebral que mais demanda energia do cérebro. Então podemos dizer que essa área é basicamente a área de todo o nosso corpo em geral que precisa de mais energia. E é justamente essa área, o córtex pré-frontal, que é responsável por nos fazer ter foco, nos fazer ter atenção, planejar atividades futuras, combater as distrações que estão no nosso ambiente, querendo tirar o nosso foco a todo momento, por meio de uma capacidade chamada controle inibitório. Isso tudo é o córtex pré-frontal que faz, só que é uma área muito cara. E outra característica dessa área cerebral é que ela também é responsável pela memória de curto prazo, também chamada de memória de trabalho. Então se imagina aí, você tentando estudar, você tentando focar em uma atividade aí, seja estudar para um concurso, uma prova, seja trabalhar de forma mais focada. Imagine-se que você está sentando na mesa, abrindo o notebook ou abrindo um livro, aí você está começando a se concentrar, está focando naquela atividade e do nada vem aquela lembrança: pô, eu preciso pagar uma conta até amanhã. Ou então, eu esqueci de responder aquele e-mail importante, ou então eu esqueci de entregar o relatório para o meu chefe. Todas essas lembranças que vêm na sua cabeça, elas usam o córtex pré-frontal. E quando você não tem uma agenda, por exemplo, para anotar essas atividades, seja uma agenda física, seja uma agenda digital como o Google Agenda, seja algum outro software como o Notion, ou seja, qualquer tipo de agenda que você consiga anotar as próximas atividades do seu dia, da sua semana, do seu mês. Se você não pegar essa agenda e se você não colocar essas tarefas, essas demandas que você precisa fazer na agenda e deixar elas no seu cérebro, nessa memória de curto prazo, que é o córtex pré-frontal, você acaba usando muita energia dessa área. E aí quando você vai focar, quando você vai tentar ter energia para, de fato, prestar atenção em algo,
para controlar e inibir os estímulos externos, as distrações, o seu córtex pré-frontal ele vai entrar num estado que a gente chama de fadiga pré-frontal, que é ele tá sem energia, praticamente ele já usou grande parte da energia diária que é demandada para o seu cérebro. E aí você não consegue focar, você não consegue manter a sua atenção. E a gente sabe que para qualquer objetivo que você queira conquistar na sua vida, o foco e a atenção e a capacidade de inibir distrações é algo imprescindível. Só que você está usando a área cerebral responsável por essas características para ficar lembrando de tarefinha, para ficar lembrando de conta para pagar, para ficar lembrando de atividades aí que você tem que fazer na sua vida, imprevistos. Não, cara. Pega uma agenda, seja uma agenda física, uma agenda digital, e libere espaço do teu córtex pré-frontal para que você consiga liberar energia e espaço para o que realmente importa, que é focar em uma atividade importante, focar em um estudo, focar no seu trabalho, porque todas essas funções cognitivas e executivas do seu córtex pré-frontal são limitadas. Se você usar muito, ele acaba ficando cansado. É por isso que à noite você não consegue, por exemplo, focar direito no trabalho, focar numa leitura, você está mais sonolento, está mais para baixo, porque você passou o dia planejando atividades, você passou o dia minimamente prestando atenção em algumas coisas, você passou o dia planejando o seu próximo dia, as suas próximas semanas, e tudo isso vai demandando energia e você começa a esgotar a energia do córtex pré-frontal. Só que quanto menos energia você esgotar, mais foco você vai ter para as atividades que realmente importam na sua vida. Então, libera espaço dessa área tão importante que tem no seu cérebro. Tenha uma agenda, planeje as suas atividades de hoje, planeje as suas atividades das próximas semanas, até do seu mês. Coloque tudo que não precisa estar no seu cérebro. Coloque todas aquelas atividades que você tem que lembrar, ou que você precisa fazer amanhã ou na semana, em uma agenda, para que o seu córtex pré-frontal de fato foque apenas naquilo que verdadeiramente importa. O segundo pilar que você precisa fortalecer aí na sua vida é o pilar da gestão do tempo. Eu quero que você preste atenção numa imagem que eu vou colocar agora aqui na tela. E eu quero que você preste atenção nos mínimos detalhes por alguns segundos. Provavelmente você deve estar pensando o que é isso que está na tela. Cada bolinha dessas que você está vendo é um mês da vida de uma pessoa que vai viver 80 anos nesse mundo. Provavelmente não são tantas bolinhas quanto você pensava, né? Isso tudo quebra aquela nossa ilusão da mortalidade, de que a gente vai viver para sempre. Só que o nosso tempo, ele é finito. O nosso tempo, ele é limitado. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. De todas essas bolinhas que você está vendo aí na sua tela, mais ou menos 1/3 dessas bolinhas você vai usar enquanto você estiver dormindo. Ou seja, se nós temos 24 horas por dia e devemos dormir 8 horas por dia, 1/3 do nosso dia e 1/3 da nossa vida nós vamos passar dormindo. Mais ou menos 140 meses nós vamos passar na escola ou no trabalho. Por volta de 20 meses nós vamos passar dirigindo. 40 meses nós vamos passar cozinhando ou comendo. E por volta de 40 meses também fazendo alguns afazeres. Mais ou menos 30 meses da nossa vida nós vamos passar no banheiro e na nossa higiene diária. O que sobra pra gente? 370 meses de tempo. E o que sobra é aquilo que eu gosto de chamar de tempo produtivo, que são essas bolinhas que ainda estão em branco aí na sua vida. É o tempo em que você vai viajar, é o tempo em que você vai conhecer o mundo, é o tempo em que você vai lutar para conquistar os seus objetivos, é o tempo em que você vai construir um casamento saudável, um casamento feliz, uma família feliz. Esse é o tempo mais importante da sua vida. É o que eu chamo de tempo produtivo. Só que ainda pode piorar mais ainda, porque você não sabe se você vai viver até os 80 anos. E segundo a média de expectativa de vida aqui no Brasil, de fato você não vai viver. Porque a expectativa no Brasil fica entre 73 e 76 anos de idade. Só que ainda pode piorar. Muito desse tempo livre já foi usado. Eu não sei quantos anos você tem. Se tem 18, se tem 20, se tem 30, se tem 40, se tem 60 anos. Mas, independente disso, muitas dessas bolinhas você já usou. E aí que vem o ponto principal desse vídeo. A forma que você usa esse tempo
vai determinar a qualidade da sua vida. A forma na qual você investe esse tempo produtivo, esse tempo livre na sua vida, vai determinar tudo. Vai determinar o patrimônio financeiro que você vai construir, vai determinar o tipo de caráter que você vai ter, vai determinar a sua profissão, vai determinar a sua saúde financeira, vai determinar como que vai estar a sua saúde, vai determinar como que vai estar o seu cérebro, vai determinar se você tem uma doença ou não, vai determinar tudo na sua vida, dependendo da forma que você está investindo o seu tempo. Será que você está investindo esse tempo de produção em coisas produtivas? Ou você está apenas gastando esse tempo em coisas que, quando você chegar lá na frente, você nem vai lembrar? Só que nós temos um problema adicional. Segundo algumas pesquisas, nós brasileiros passamos em média entre 5 e 6 horas por dia nas telas, rolando de um aplicativo para outro, de vídeos curtos para o WhatsApp, do Instagram para o TikTok. Nós perdemos por dia mais ou menos entre 5 e 6 horas. Algumas pessoas bem mais, e eu posso te falar com certeza, eu acredito que a média do brasileiro é bem maior que 6 horas por dia. Mas enfim, o que acontece é que se a gente voltar para as nossas bolinhas da nossa quantidade de vida, se a gente viver até os 80 anos, o que vai acontecer é que cerca de 90 meses da nossa vida serão usados matematicamente se a gente passar 6 horas enfurnado nas telas. O que vai restar para a gente muito menos tempo produtivo para viver, para conquistar os nossos objetivos, para viajar, para conhecer o mundo, para construir a família que a gente sempre quis ter. Meu amigo, minha amiga, entenda que o nosso tempo ele é finito. Se você não está cuidando do seu tempo, se você não está investindo o seu tempo da forma certa, você vai sentir na pele o que o mau uso do seu tempo causou na sua vida. Então, cuide do seu tempo, pelo amor de Deus. É o bem mais precioso da sua vida, é o bem mais precioso que Deus te deu e você precisa honrar esse tempo e investi-lo da melhor forma possível. Mas e aí? Agora que eu já sei disso, qual é a melhor forma de usar esse tempo produtivo na minha vida? Ora, a melhor forma é, em primeiro lugar, se você está zerado, você precisa fortalecer o alicerce da sua casa. Construir performance, seja performance física ou performance mental, é semelhante a você construir uma casa. Você não começa pelas paredes, você não começa construindo as paredes, os tijolos, colocando um em cima do outro. Não, você começa pela base, pelo alicerce. Porque senão a casa vai cair, vai desmoronar. Todas as suas tentativas de mudança do seu estilo de vida, de hábitos, de comportamento, talvez não funcionaram, desmoronaram justamente porque você não focou em construir uma base sólida, uma base forte. E assim como se constrói uma casa pelo alicerce e não pelas paredes, a mesma coisa é com a sua vida, é com a performance física, performance mental, com a sua produtividade, com o seu tempo, com os seus objetivos, aquilo que você quer conquistar na sua vida. Tudo isso só pode ser construído em cima de uma base sólida. Em primeiro lugar, você precisa construir uma base sólida de comportamentos e hábitos, que eu vou te falar agora, que vão sustentar tudo isso que você quer construir na sua vida. E essa base que você precisa construir, ela é formada por 3 comportamentos principais. O primeiro comportamento é o sono ajustado. Você precisa de um sono ajustado. Segundo é o exercício físico, a atividade física. Terceiro é a alimentação minimamente saudável. Entenda, você não consegue ter nenhum tipo de performance cognitiva se você não tiver essa base sólida. Ora, se você não dorme bem, se você não se exercita regularmente, se a sua alimentação é merda, você nunca vai ter foco. Você nunca vai conseguir estudar direito. Você nunca vai conseguir ficar minimamente 15 minutos prestando atenção na leitura de um livro. Por quê? Porque você está tentando construir o hábito da leitura em cima de uma base que é fraca. Vai desmoronar. Você quer tentar construir o hábito de ter foco, de estudar, de trabalhar de forma mais focada, sem uma base sólida. Todas essas tentativas de mudança vão desmoronar, cara. Se você não tiver uma base sólida,
desses comportamentos que eu acabei de te falar, você não vai conseguir construir nenhum tipo de objetivo na sua vida. Até mesmo físico. Você não consegue ter energia, não consegue ter motivação, não consegue ter disposição, motivação para treinar, motivação para minimamente ficar disposto durante o dia, energia física mesmo. Se você não dorme bem, se você não pratica atividade física e se você não se alimenta de forma adequada, toda a sua vida vai para o ralo. Toda a sua vida desce no ralo, seus objetivos morrem. Se você não construir tudo isso em cima de bases sólidas, bases comportamentais sólidas. Eu tô terminando a faculdade de psicologia e o que eu mais ouço de psicólogos é: tá tendo uma infestação de TDAH, só que não é TDAH. É que as pessoas não dormem bem. As pessoas comem fast food todos os dias e as pessoas são sedentárias. Como que elas querem ter foco? E aí elas chegam lá na clínica, lá nas consultas e falam que tem TDAH e já vem pedindo remédio. Tu não tem uma base sólida. Como que tu vai querer construir foco? Construir o hábito de estudar? Construir o hábito de prestar atenção na leitura de um livro? Se tu não tem bases sólidas, isso vai desmoronar. Então, se você não tem esses 3 comportamentos bem sólidos e bem ajustados na sua vida, o que vai acontecer é que você vai pensar que tem TDAH aí porque tá sem foco. Só que não é isso, cara. Porque ter bases fracas suja o diagnóstico, suja tudo na sua vida. Cuidar do seu sono vai te manter acima da média. Praticar atividade física todos os dias vai te manter acima da média. Se alimentar de forma saudável vai te manter acima da média. Ter agenda, se alguém minimamente organizado, vai te manter acima da média. Porque hoje a média do Brasil, a média do mundo, das pessoas é muito baixa. Justamente porque elas não têm pilares fortes. Os pilares que eu acabei de te falar nesse vídeo. Lembre-se que esse ano está acabando, mas é só mais um ano. E daqui a alguns meses vai começar outro. E você vai ter as mesmas oportunidades de fazer o que precisa ser feito. Você vai ter a oportunidade novamente de fazer diferente. De fazer aquilo que talvez esse ano você negligenciou, que você procrastinou. Mas entenda, é só um ano. Você vai ter com certeza muitos mais anos na sua vida e a oportunidade de fazer diferente só está começando. Quer ter um melhor ano? Se inscreve nesse canal, deixa o seu like e vê os outros vídeos que eu tenho aqui, porque eu tenho certeza que vão te ajudar nessa nossa jornada rumo ao autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!